Excelente dia a todos, estamos aqui hoje na Expo Empreendedor em São Paulo, Brasil. E quero primeiro dar as boas-vindas a todos que estão aqui na feira e também a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu estou aqui com... Vamos fazer um bate-papo com um cara incrível que vocês vão conhecer. E eu vou deixar, claro, ele se apresentar. Por favor, Fábio, se apresente para o nosso público. Quero conhecer, queremos saber quem é Fabiano. Beleza. Excelente dia, pessoal. Sou Fabiano Nagamatsu. Eu trabalho com startup há mais ou menos 18 anos. Venho da indústria tradicional, mais de 25 anos. Fiz carreira dentro da Cirrus São Paulo. Passei pelo Shark Tank Brasil. Fui avaliador das 7 primeiras temporadas. No ramo startup, de também mentorar algumas startups ali, até aquelas primeiras unicórnios ali do Brasil, principalmente. E estou aí no mercado de inovação já todo esse tempo. Sou formado na área de programação, de simuladores, tenho especialidade de marketing com simuladores finanças, um pouquinho mais de 10 anos que é na área. Hoje atuo também na educação, pelo menos há 20 anos mais ou menos, né, na XP Educação, só mais para MBA executivo, que hoje eu não consigo acompanhar mais essa garotada da graduação. Uau, que honra tê-lo aqui e quanta experiência, né, Fabiano? Poxa, eu tô, esse papo aqui vai ser enriquecedor. Os próximos aí 30, 40 minutos você não pode sair daqui. Perfeito? Fabiano, me conta o seguinte, como que foi fazer essa mudança, né, de sair de uma carreira e entrar para o Mendes por uns 20 anos, entrar assim e a percepção que eu tenho, você entrou de cabeça. Já foi de uma vez, foi exatamente isso. Justamente, da mesma forma que eu entrei também no empreendedorismo e o empreendedorismo por necessidade, né, e fiquei com um bom tempo, eu tive essa necessidade e via calculei os riscos também a partir do treinamento para que eu pudesse entrar também no mercado dos startups, nesse ecossistema. A gente sabe muito bem que é um mercado totalmente dinâmico, então o planejamento que a gente calculava ali pelo cenário de um ano e meio, 2 anos para ter um retorno, a gente dentro do mercado de startup, coisas de semanas. Então a gente sabe que é muito dinâmico. E muitos dos meus colegas tradicionais, economistas, contadores, administradores, chegam para falar: Delo, não entre nessa boleta mexicana, porque vai derreter. Isso é uma lojinha. E não decide muito longe, né? Nós sabemos que hoje a economia nacional hoje depende muito desse mercado de startup. Não preciso também, né, frisar aqui, mas reforçando, hoje nós sabemos que pesquisa, desenvolvimento e inovação das grandes empresas são muito baseadas principalmente na validação de produtos por empatia das próprias startups. Uau. Então, me conta uma coisa, hoje toda essa experiência, o que que você vê que é o ponto mais desafiador, o ponto mais crítico das startups? E depois que a gente faz a pergunta de qual que é o ponto mais positivo que você enxerga na sua visão, sabe? Onde você vê que é o North Verde aqui, onde uma grande parte de startups progressa e o que dá um degrau para outras que se tornam realmente um sucesso. O ponto mais crítico hoje, não digo nem só entre as startups, mas eu te digo que mais nas startups que as pessoas têm uma visão, né, principalmente da mídia, de que a startup performa rápido, ela é muito mais dinâmica, mas ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores. Ninguém vê o que acontece de fato com um empreendedor que está ali. Muitas das vezes, boa parte do tempo que ele fica é no Vale da Morte, que ele fala dentro do gráfico, né, de tempo versus custos do investimento. Então nós analisamos que ele fica muito tempo no print, no vermelho, às vezes, no custo swap, ou seja, no recurso próprio. Então essa parte é o ponto mais crítica hoje de todo empreendedor. Porém, isso impacta diretamente no comportamento de quem está olhando. Então, para quem vai entrar no mercado de startup, para quem quer empreender nessa área, muitas das vezes falam: não, a startup é só eu desenvolver, validar e tracionar rápido. E não é bem assim. O comportamento depende muito da sua resiliência, do seu comprometimento e do comportamento de fato empreendedor, do espírito empreendedor. Então, não ter senso de risco, esse é o principal fator que faz com que muitas das startups, ou a maioria das startups, não avance. Você diria que também o fato, cara, esse tempo no vermelho, mina a criatividade do empreendedor? Você tem essa percepção ou não? É muito da percepção de se eu fico muito focado só nas desgraças da vida, só no problema em si,
eu vou junto com ele. Evidentemente que nós, como não somente brasileiro, mas o ser humano de uma forma geral, ele já é dotado de criatividade. E a inovação que vem aí, principalmente calcada pelas grandes empresas, faz com que a gente saia um pouquinho da caixa e pense diferente. E aí esse mindset, esse pensamento diferente é o que impulsiona. Muitas das vezes a pessoa ela não tem esse perfil, ela é uma pessoa totalmente tradicional, não é da nova economia, talvez é da economia real, e ela não tem essa desenvoltura comportamental. Nós sabemos que técnica todo mundo entende, porém o comportamento é só a vivência do dia a dia. Sensacional. E como que você enxerga essa alavancagem? Qual que é o tempero que você percebe, o farejo, acho que você já mesmo ter esse faro muito bem apurado, que você percebe que os problemas dessas startups vai dar certo. Você tem essa visão, essa percepção? A gente analisa muito principalmente a parte do kit deck, da própria apresentação das startups. Hoje, com inteligência artificial, estamos de muito longe, vocês são especialistas nessa área, a gente sabe que a gente consegue buscar N informações sobre o empreendedor. Porque, como nós falamos, quando nós investimos, aceleramos numa startup, nós aceleramos e investimos numa pessoa. É sobre o empreendedor que nós estamos falando e não sobre o modelo de negócio ou sobre o produto em si. Então, a gente analisa o empreendedor. Quando nós analisamos o empreendedor e vimos que ele tem track record, ou no mínimo que ele tem à sua disposição para essa questão de correr risco e risco calculado, e também trabalhar esses comportamentos, nós já entendemos que ele está muito mais próximo de sair da tração para uma escala, ou seja, fazer com que o consumidor entenda o seu produto como Product Market Fit, PMF, que ali a gente fala assim, olha, esse vale a pena apostar. Então, nós já temos alguns parâmetros. E aí, fundos de investimento, investidores anjos, todos eles têm esse aparato para que eles possam analisar. Então, é claro que isso tudo é descrito numa tese de investimento. Ouvir com um cara especialista como você, sua startup, falar que o maior produto desta startup é um empreendedor, me alegra, porque eu acredito que eu vou botar em vários mil empreendedores. E acredito que empresas são feitas de gente pra gente. Perfeito. Então eu fico assim muito contente de ouvir isso de um cara que é um especialista como você. E eu quero te fazer uma pergunta super IA. Hoje, você enxerga que as startups estão utilizando mais IA? Isso vem facilitando todo o processo, você já puder falar que ok. Tem alguma experiência que você passou? De, por exemplo, o negócio em 10 é um negócio que não tracionava. Porém, um tempero da IA, uma pitada da IA, esse negócio que se tornaria, ou se tornou ali escalável, um negócio realmente de sucesso, com o empreendedor, com o nível comportamental que você já nos citou. Tem uma experiência dessa? Por muitos currículos para Temos sim. Recentemente nós estamos trabalhando bastante com aqueles infoprodutores, ou como antigamente, na sala de papo, de mentores, de profissionais que lançam produtos digitais, serviços, como mentorias, tudo mais. Esse pessoal é do Alphaville, e antigamente eles estavam trabalhando muito, já nasce no digital, ou seja, já nasce com uma inovação tecnológica, Tá fudedinha. justamente. Mas eles tinham uma dificuldade de escalar. Eles até tracionavam, porém não escalavam com muita rapidez. E aí nós implementamos ali, então, todo um serviço de inteligência artificial. Ou seja, nós buscamos ali trabalhar, entender primeiro quais são os desafios que eles tinham, né? Seja no financeiro, seja no atendimento, seja no tratamento dos dados que eles tinham muito. Eles têm mais de 70 players, cada player representa uma quantidade gigantesca ali de empresas abaixo, ou seja, por volta de mais ou menos 700, 800 CNPJs ali, todos que faturam acima de 1 milhão. Então, eles precisavam de trabalhar isso. Qual que é o novo produto que eu devo lançar e tudo mais? Então, a partir desse mecanismo de inteligência artificial acoplado a uma questão de planejamento, eles passaram a tratar os dados e passam. Eles tinham muitos STEs, muitos profissionais ali comercial. Eles reduziram
e hoje eles estão trabalhando tudo com primeiro atendimento, até o segundo atendimento com inteligência artificial muito humanizado, isso que é interessante, não perdeu a qualidade do atendimento, e hoje eles faturam muito mais com o quê? Faturam não, ter melhor rentabilidade com o quê? Faturamento aumentou, diminuiu o custo, ou seja, a margem superou ali as expectativas. Sensacional. Olha, e uma coisa que você falou super importante, a humanização. As pessoas às vezes confundem muito. Ah, o mundo será tomado pelas máquinas. Na verdade, não. As máquinas, elas vêm realmente para poder potencializar. E o humano não sai de moda nunca. Não tem como não deixar de existir. Perfeito. Se for queria te fazer uma outra pergunta, teve alguma startup, alguma empresa em que poucos acreditaram, mas que você conseguiu ter uma visão, principalmente olhando esse comportamento ali, né, a parte do comportamento do empreendedor, e que você apostou e que ela deu certo. Né? Eu queria muito saber se tem uma experiência dessa. Perfeito. No começo dos anos ali, passado 2010 mais ou menos, ainda era louco pra gente, mercado brasileiro, essa questão de startup. E de lá para cá, começaram a surgir muitas universidades que começaram a apostar nessa nova geração. Não uma geração em termos de idade, Fernando, mas uma geração que tinha um novo pensamento, um pensamento fora da caixa, como nós falamos. E aí essa geração de novos empreendedores de universidades começaram a chegar para o Sebrae na época, estava no Sebrae, e eu lembro até hoje, num almoço, atender cuidei de mentorias ali, pelo menos 5 ou 6 empresários, ou melhor, empreendedores ali, que estavam saindo da faculdade da Core, da USP, e começavam a empreender no ramo industrial. E eles ali com o projeto inteiro, validando a dor primeiro, depois validando a questão do seu MVP, e tinham até algumas propostas de indústrias, porém eles não tinham condições financeiras. Então, aí que entra muito o papel do mentor de ajudar ali, dar de fé, retribuir aquilo que ele já recebeu do mercado e ajudando pessoas naquele momento. Eu acho que foi tão crucial porque eu lembro que as últimas mentorias nós oferecemos ali, eu ajudei eles por meio de uma mentoria na área de finanças. Era exatamente o valuation que eles precisavam. Quando nós desenvolvemos o valuation, eles agradeceram porque tinha saído de um escritório recentemente e no escritório tinha cobrado 30 mil reais para fazer esse aquele livro valuation. E a partir disso eles começaram a tracionar e depois escalar. Foram para a indústria e o fim disso que foi. Hoje, eles foram vendidos para a FEC, que é uma empresa grande, multinacional ali. E hoje, este principal empreendedor que apostou até o final e tudo mais, hoje ele é um dos diretores lá de inovação. Então a empresa foi vendida ali por mais de bi, de ideais, não se tornou unicórnio, mas é um caso de sucesso. Um caso que talvez muitos dos fundos ainda no Brasil não conseguem compreender que dentro das universidades nós temos um cerebro ali de empreendedores criativos, de pessoas que pensam e têm esse senso de risco, conseguem ali de fato trazer as soluções para o mercado. Olha, me conta uma experiência pessoal. Como foi receber um Oscar das startups? Quero muito ouvir você. Bom, legal. Para quem acompanha, tem até um vídeo circulando na internet sobre isso, porque foi o tempo mais visto da minha vida, porque eu entrei na edição. Para mim, estava num dia ali de algo como qualquer outro dia, palestras, tudo mais. Fui para prestigiar o evento e, no entanto, me chamaram lá, ó, respeito esse. A hora da premiação, como eu estava num período bem baixo ali da vida, de depressão e tudo mais, acabou de que eu estava meio aéreo. E as pessoas, olha, você que ganhou, subi no palco. Antes de subir do palco, eu já vi que era para mim, porque o telão estava esquipando, mas a minha família estava lá em cima do palco. Minha filha, minha esposa, e ali para mim foi uma grande alegria. Então, assim, foi para mim um grande reconhecimento, ser um mentor ali de destaque a nível Brasil. Talvez fruto de muito do que eu já venho trabalhando ao longo dos mais de 15, 18 anos ali como mentor, montando comunidades Brasil afora, em todos os estados,
apoiando o governo federal com os programas a partir do Sebrae. Então, sim, de fato, foi algo que para mim me marcou muito. Por quê? Não pelo treino em si, porque o grande reconhecimento para mim é ver com que essas pessoas, esses empreendedores saem de um ponto, começam a crescer e até o ponto de ajudar uma sociedade, ajudar no mínimo vai, né? Mas de que eu estava ali no momento de dificuldade ali psicológica, e vir esse reconhecimento que me alegrou de fato ali, alegrou a minha família, né? E aí eu devo isso muito, principalmente a minha família, que é a minha base hoje, minha esposa, minha filha, né? Que seguram as contas ali enquanto eu estou ausente. Colhendo as vitórias. E foco. Justo e merecido esse prêmio, com certeza. E mais que 10 estar já agradecemos, te deu os parabéns, por esse prêmio. Feliz de saber que quando foi recebido em grande estilo, estava ali sua família. Provavelmente isso foi uma surpresa, né? Você não sabia. De surpresa, porque ele é minha filha, né? Depois se alguém gravou ali, ela subindo também, né? Fazendo a festa, e eu ali sem acreditar, né? Que de fato eu estava ali, né? Recebendo essa premiação, mas enfim, foi um momento muito importante. Também à noite com um mentor. Mas se você for aqui na área financeira, você montou uma experiência na área financeira, mas além da parte financeira, você consegue ajudar as startups e as empresas em todas as áreas, ou não sei que, em umas áreas mais específicas, onde quem está nos assistindo e, poxa, está precisando de um help, está precisando ali de uma injeção, está precisando de uma nova visão, onde que hoje, Fabiano, entra nessa mentoria? Hoje eu trabalho uma questão que no passado, até por uma questão de competitividade, eu desenvolvi um simulador, hoje faz mais de 40 mil cálculos por frações de segundos, e ele analisa o seu comportamento, o comportamento de quem administra uma empresa fictícia, tá, com dados reais, e ele analisa o comportamento. Então, tinha indicadores de comportamento que você tem que melhorar ou do que você é bom. Então, para que eu pudesse fazer isso há 20 anos atrás, eu tive que estudar muito a fundo, não só estudar, porque conhecimento sem prática é somente o conhecimento. Então, eu fui para a prática de administração, finanças, gestão de pessoas, marketing, principalmente tecnologia, porque sem tecnologia não escapa. E então, hoje eu sou mentor dessas áreas. Eu já atuei, tenho especialidade nessas áreas, meu mestrado é em gamificação. A partir desse simulador que eu criei me anos atrás, já fizemos mais de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas simultâneos essa simulação. Hoje nós temos projetos sociais voltados para estudantes universitários que querem empreender, mas não conseguem ali, ou ninguém dá oportunidade no mercado, então simula ali que ele consegue adquirir ali, absorver desenvolvimento comportamental e de empreendedorismo. E aí, então, eu atuo de uma forma estratégica nessas áreas. Marketing de recursos humanos, finanças, a parte do planejamento estratégico e tudo isso vestido ali de toda a tecnologia de inteligência artificial, blockchain, ou porque fui programador no passado, mas atualmente estou terminando mais uma outra pós-graduação voltada para a área de programação e tecnologias emergentes. Sensacional. 20 anos atrás você criou uma tecnologia que é tal pau, Federico. No passado não tinha tanta tecnologia embacada como inteligência artificial. O tamanho da atividade foi criar isso. Sim. Porque a ideia já estava aqui. Até a ideia já estava no hoje. Mas há 20 anos atrás, acabou com essa experiência disso. Vamos ver. Foi muito do que nós chamamos da validação por empatia. E as startups, principalmente, o quanto Techstars fala muito em mérito sobre isso, o Startup Wicked, a primeira coisa, antes de validar um problema, você tem que validar, ou melhor, validar uma solução, você tem que validar um problema. Você saber se esse problema se é de todo mundo ou é só nosso. Então, como nós entendemos o problema, a razão do que eu tenho que fazer, aí fica muito mais fácil. E sem se prender a uma solução. Porque às vezes eu penso num aplicativo, só para vocês terem uma ideia, Fernando, eu pensei na época que nós sabíamos que problema ali em sala de aula, eu lecionava, e na sala de aula nós tínhamos problema como o quê? A parte de ir para o mercado. Ninguém dava estágio, nem no estágio supervisionado. Então,
a pessoa não tinha, o aluno não tinha essa experiência, chegava no mercado totalmente preparado. Então nós começamos em sala de aula nos últimos semestres a criar um simuladorzinho. Na verdade, começou o jogo de empresa. O jogo é algo simples, então eu fazia em Excel. Isso foi evoluindo tanto ao longo do tempo que hoje faz mais de 40 mil etapos, não é apenas um jogo, mas é um simulador que ele analisa de fato por inteligência artificial todas as métricas comportamentais. Então, desde o momento que você tomou uma decisão a partir do planejamento, como que é, se você teve senso de risco, se você... outro ponto que nós estamos colocando, NL1, para ver se você está trabalhando sob pressão, porque na tomada de decisão é o momento da pressão. Então, se está sob pressão, se tem burnout, se tem algum tipo de risco psicológico. Evidentemente que a gente vai substituir o psicólogo, mas nós damos indicativos ali a partir desse motor de 40 mil volts. Sensacional. Tô impactado com esse projeto, né, essa ideia. E quais são os próximos planos? Tem algum objetivo, tem alguma meta que você está pensando aí nesse segundo semestre de 2016 e à frente, que vai poder trazer para as empresas, além de tudo isso, minha amiga, você consegue agir bem, Tora, e eu jamais de marketing, finança, administração, história, porque eu sei dizer tudo, né, na minha visão, como startup precisa para realmente se desenvolver. E ainda, um gancho que seria o empreendedor, você consegue fazer todo um mapa para poder verificar através da tecnologia quais as competências ali que estão muito bacana, mantém, as que precisam ser lapidadas, as skills que precisam ser melhoradas. Assim, como eu vejo hoje, né, dentro do nosso bate-papo, se eu tenho uma startup, o que você, Fabiano, me traz completa tudo o que eu preciso para realmente fazer aquilo acontecer. Tô certo. É o pacote completo, Fernando. É basicamente isso. Nós, para esse segundo semestre, nós estamos lançando com mais curso a questão da própria XSU, que é a Loop Hub Technology. Hoje ela tem um braço de educação. Nós não abrimos mão disso. Inclusive, todos os nossos colaboradores, eles passam por esse processo, seja desenvolvedor, seja de marketing, administrativo, financeiro, de produto, ele tem que simular ali para a gente entender o comportamento dele e trabalhar melhor. Porque, independente se ele está dentro da Move Hub Technology ou fora, ele tem que se desenvolver em relação a isso. Nós estamos lançando mais programas desses para C-Levels, para executivos e para quem quiser levar para quem compre. E a partir disso, hoje eu estou lançando, e já tem vários, né, no Python, mentorados, estou lançando a mentoria, que a partir da XSkip eu traço todo o planejamento comportamental e estruturação da empresa para os próximos anos. Então, a partir da cabeça do Kona, a gente consegue analisar o quanto ele tem potencial de entender que ele não vende produto nem serviço, ele vende proposta, falou. Vero, olha, a tua visão, ela tá muito assertiva no empreendedor, na gente, na pessoa. Como que você teve essa sacada? Isso foi pela experiência que você foi dando e vendo esse desafio? Ou isso já veio, desde o início você já entrou com isso? Curioso. Eu venho de uma família muito humilde, tá, Fernando? Do interior de São Paulo, uma cidade de 9 mil habitantes, imagina, bem pequena. Fui trabalhar por necessidade mesmo, porque meus pais ali, meu pai foi embora pro Japão, mas acabou perdendo ali muitas coisas. Meus irmãos tiveram que ir pro Japão, para que trouxesse ele de volta. E todo esse tempo, desde os 12 anos, naquela época eu podia trabalhar, né? Então, desde os 12 anos como guarda-mirim, já atuei na área mecânica, elétrica, eletrônica, mas bem antes comecei como garçom de restaurante, fazendo caixinha de uva, né, durante o dia, de noite trabalhando como garçom, chapeleiro. Então eu fui se envolvido como pessoa, mas assim, talvez o tratamento mútuo dos meus pais, dos meus avós, né, que sempre foram mais rígidos comigo, tipo, tem que ser o melhor naquilo que eu faço, né, sem mas por cima de ninguém, eu comecei a desenvolver habilidades que depois, mais na frente, com os estudos de administração, as especialidades, mas eu entendi, né, que isso faz parte do chá, conhecimento, habilidade e atitude.
que todo empreendedor deve desenvolver. Só que eu já vinha desenvolvendo isso na prática, enquanto na infância, na juventude, e isso para mim foi interessante, porque a grande dificuldade que nós temos, se qualquer tipo de curso, é como que eu vou levar isso na prática depois, quando ninguém dá a oportunidade. Mas eu já tive essa oportunidade e eu falo que, graças a Deus, eu nasci numa família mais humilde. E se eu nascesse numa família talvez um pouco mais de estabilidade ali, talvez eu não teria teria corrido todo esse risco que eu corri do mercado para que eu pudesse me desenvolver como profissional. Fabiano, qual que é o teu maior sonho? Meu maior sonho hoje é fazer com que não somente a nossa economia, e isso não é demagogia, porque nós que entendemos give curso, give back, se a gente está citando isso, é porque nós queremos que a economia, não somente brasileira, mas pensando no nosso que brasileiro, melhore, porque melhorando aqui, dando suporte adequado, de fato, a partir das políticas públicas, os próprios políticos, o empreendedor de fato, nós estamos vendo aqui para a feira do empreendedor, a feira Expo Empreendedor aqui, onde empreendedores estão buscando aqui alternativas para, infelizmente, não alavancar suas empresas, mas talvez para sobreviver. Então, se a gente tiver uma política pública, se nós tivermos aqui um apoio do governo mesmo, da economia de uma forma geral, suficiente para que o empreendedor faça a parte dele, como nós somos bons, criativos, brasileiros de uma forma geral, isso vai repercutir principalmente para nossa família. Então, não peço somente para minha família, mas peço para todos. Por quê? Porque isso vai retribuir para nós, vai vir como giveback para a gente, vai retribuir a todos que precisam. Eu acho que o empreendedorismo é o que pode mudar a história de um país. Não precisa de ir muito longe. Nós somos um país emergente, mas países desenvolvidos começaram com o empreendedorismo, começaram com o apoio ao empreendedor para que ele pudesse acumular riqueza, gerar riquezas e assim fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. Tem um tripé na sociedade, Fabiano, que eu deveria ser mais unido. Você citou muito deles de uma forma separada, mas eu fiquei pensando aqui se esse tripé andasse junto. O apoio político, a educação, a parte da universidade e o empreendedorismo. Justamente, você citou muito bem a tríplice hélice, que hoje faz se envolvido, é a base do manual de Oslo, da inovação. Ou, aqui para nós, na América do Sul, o manual de Frascati, PDI, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é o apoio do governo, só dá um apoio, não atrapalha, só dá um apoio. É o suficiente, não atrapalha de olho, isso. Faz o que você sabe fazer e deixa o empreendedor fazer o dele, que é o segundo ponto para o empresário. E o terceiro é a educação, são as universidades. Nós vamos em países desenvolvidos, vai para os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, a gente não sabe o que é incubadora, o que é aceleradora ali, está tudo junto. O apoio, né, do governo, apoiando ali políticas públicas dentro de uma universidade, a gente não sabe se o espaço é da universidade ou é para o empresário, mas está tudo novo, de muito longe. As grandes expectativas nasceram primeiro numa garagem, depois foram para esses ecossistemas. Qual que é o recado que você deixa hoje para quem tem a sua startup e para quem está pensando em montar a sua startup? Que o Fabiano hoje pudesse dizer ali boas palavras para você ver a sua dica para esse meu. Eu preciso falar numa palestra, em várias palestras, uma frase que é parafraseando a escola, principalmente da Coreia do Sul, que é a seguinte: não queremos errar, mas como nós não somos perfeitos, vamos errar. Mas erre rápido para ser mais barato. Por que errar rápido é mais barato? Porque envolve menos recurso financeiro, tecnológico, recursos humanos e principalmente o nosso tempo, que é caro. Uau. Quem quer te contratar hoje como mentor para sua startup? Quem já tem? Quem quer ficar pensando em montar? Como que eu faço hoje para encontrar o Fabiano? Nas redes sociais, seja no YouTube, o meu canal é Fabiano Nagamatsu, LinkedIn, Instagram, Fabiano Nagamatsu também. Aí na bio já tem o meu WhatsApp da minha equipe, então quem precisar ali é só nos chamar que nós estamos prontos para ser